Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite muito especial. Eu prometi para vocês que nós íamos abordar 4 assuntos aqui nesse canal. Que nós íamos trabalhar o nosso QI, o coeficiente intelectual, o QE, o coeficiente emocional, o QS, o coeficiente espiritual e empreendedorismo. E hoje eu trouxe para vocês uma convidada muito especial. Jamile Sec é psicóloga, coach, especialista em inteligência emocional. Um assunto tão necessário nos dias de hoje, né, Jamile? E hoje nós vamos falar de inteligência emocional e autoestima. Qual de nós não precisa desse assunto, né, gente? Eu ouvi dizer, Jamile, quer dizer, esse é um assunto que eu amo, né? Falar de inteligência emocional, de espiritualidade, eu nasci para isso, na verdade, sabe? Acho que o propósito de vida da gente, ele tem vários caminhos, né? O propósito é o caminho. E vários caminhos levam a um objetivo, né? E eu vejo a inteligência emocional como o quão mais próximo estamos da realidade. Porque, às vezes, uma vez eu vi um cartaz, assim, num lugar que tinha um... Eu nunca vou me esquecer. Era um cartaz, um papel pardo, tinha um triângulo pequenininho que estava escrito assim, o bem que a gente faz, aí tinha um triângulo grandão, assim, o bem que a gente pensa fazer. Aí embaixo estava assim, o mal que a gente faz, um triângulo grandão, e o mal que a gente pensa fazer. Então, é muito isso, né? A gente sempre acha que faz mais do que a gente realmente fez, e que a gente não fez tanto mal quanto a gente realmente fez. É um distanciamento, assim, da realidade. E o coach, ele tem ferramentas muito poderosas que traz a gente para essa realidade, né? Que nos aproxima da realidade, dessa noção daquilo que é realmente. Então, eu queria que você falasse um pouco de como aumentar essa inteligência emocional, como trabalhar essa autoestima. Como isso? Existe um caminho para isso? Qual seria? Ou vários caminhos? Como é que é isso? Existe, com certeza. Em primeiro lugar, Deise, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. É uma honra participar do teu podcast, o Be Happy, que, aliás, né? Felicidade hoje em dia é um tema também bastante discutido. É verdade. E a inteligência emocional é a base para essa felicidade, né? Eu costumo dizer assim que quanto maior a inteligência emocional das pessoas, né? Quanto mais a vivência no espírito também, menos problemas a pessoa tem, né? Então eu vejo assim muitos dos nossos problemas atrelados à falta dessa inteligência emocional, à falta dessa vivência espiritual. Com certeza. Até para começar, para introduzir, eu vou falar sobre um tema. Uma cena que eu vi hoje, que eu até fiz um relato nos meus stories, porque me chamou a atenção, que só para exemplificar essa questão da inteligência emocional. Uma briga de trânsito normal. Eu tava andando e aí tinha 2 carros na minha frente e a pessoa que foi fazer a curva fez lentamente e a pessoa de trás ficou enlouquecida. Ela abriu o vidro, xingou. E assim, a gente sabe que o trânsito, eu brinco que o trânsito é um teste de paciência, né? É o termômetro. É o termômetro, é exatamente isso. E aí, quando a gente olha uma cena dessa, você vê o descontrole emocional que uma pessoa chega. Lógico, não podemos julgar. Não sei o que a pessoa está passando, não sei o motivo da pressa, né, da pessoa, mas também não é justo descontar, independente do que ela esteja passando, na outra pessoa que não tem nada a ver. E aí a gente vem para esse tema da inteligência emocional, porque a inteligência emocional é o quê? É como você administra as suas emoções. E as emoções, ela faz parte da nossa vida. Exatamente. Não tem como separar, né? Tem como viver sem elas, né? Exatamente. Até as decisões mais racionais, ou que a gente pensa que são racionais, como o ato de comprar, onde a gente avalia, às vezes coloca no papel, será que eu posso comprar? No fim, quem decide é o emocional. Então, a emoção, ela está por trás de tudo. Quando eu trabalho com os atletas, na parte do treinamento mental, é justamente isso. Vamos administrar bem as tuas emoções, porque ela vai estar presente na hora, né? Então, a gente ter essa sabedoria faz com que a vida fique mais fácil. Essa sabedoria que vem desse conhecimento e esse governo sobre isso, né? Porque tudo aquilo que a gente não domina está nos dominando. Perfeito. Né? Então, se eu não domino as minhas emoções, elas estão me dominando, né? Então, da importância da gente ter esse conhecimento
conhecimento, e essa sabedoria vem primeiro por tomar conhecimento mesmo, entender que isso existe, faz parte da minha vida, e como dominar sobre elas, né? Que é o segundo passo, né? Exatamente. E tudo começa com autoconhecimento. Né? Então, eu preciso olhar para mim. Porque enquanto eu estou reagindo às circunstâncias, estou reagindo ao que as pessoas falam para mim e eu não olho para as minhas reações, eu não vou ter esse domínio. Então, o primeiro passo é aquela disposição em sentar e dizer, opa, eu preciso me conhecer, eu preciso entender por que eu estou reagindo dessa maneira. Por que algumas coisas me atingem tanto, sendo que outras pessoas passam por situações semelhantes e reagem de uma maneira, né, melhor. E aí a gente vai olhar, lógico, para a nossa história de vida, né, para as nossas feridas emocionais, que estão lá escondidinhas. Né? Eu gosto de uma metáfora que eu uso bastante com os meus pacientes, Daisy, que na infância a gente passa por vários machucados, Todos né? nós, Físicos, Então tem aquele machucado que você nem lembra mais. Os conhecidos e os desconhecidos. Tem aquele que alguém chega e diz, Daisy, lembra aquela vez que você caiu da árvore e tal? Você, nossa, é verdade. Não deixou marcas, né? Tem aqueles que a gente lembra porque foi mais dolorido, ou então, né, precisei fazer uma sutura, quebrei uma perna, um braço. Só que no corpo não fica feridas abertas, né? Porque, por motivos óbvios, inflamaria, a gente teria que fazer um curativo. O emocional, o processo é o mesmo. Lá atrás, a gente passa por vários machucados. Tem aqueles que a gente esquece, que foi lá na hora doeu, mas depois passou. A gente conseguiu, né, ressignificar. Tem aqueles que a gente lembra, mas que viraram cicatriz. E cicatriz você pode beliscar, apertar, que ela não dói. Mas você lembra, você diz, nossa, essa aqui foi dolorida, aquela experiência me marcou demais. Mas hoje eu consigo falar e às vezes até dar risada, né? Por quê? Porque já ressignifiquei também. E aí tem as feridas abertas. As feridas abertas no emocional a gente não quer olhar. A gente tapa os olhos e segue a vida. Só que aí, algumas situações da nossa vida vão cutucar essas feridinhas. Exatamente. E aí a gente reage de forma desproporcional. Enquanto a lição não é feita, a página não muda, né? Exatamente. E a vida está constantemente nos convidando a resolver aquilo ali. Exato. Né? E então, essa disposição em olhar para essas feridas, né? Quero me conhecer, quero entender a minha história, o porquê que hoje eu reajo dessa maneira. Isso é a base para a inteligência emocional. Eu costumo dizer que o único caminho que existe é o caminho para dentro, né? Não é para direita, não é para esquerda, não é para frente, não é para trás, é para dentro. É o único caminho. Exatamente. É se né? olhar. Exatamente. Mas que Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Mas que é duro isso, né? E é dolorido. E porque é eu digo para os meus pacientes, a hora que a gente cutucar as feridas, vai doer. Eu costumo dizer que toda opção na vida tem um preço. Toda e qualquer. Então, é um caminho sem volta, né? O caminho do autoconhecimento. Mas não trilhar esse caminho tem um preço muito alto. E aí vai do preço que a gente quer pagar. Né? De ser essa pessoa reativa, que está sendo dominada pelas emoções, pelos acontecimentos, que parece uma lagartixa, que um tampa daqui, a outra situação vem de lá e você não tem domínio, controle sobre nada. Ou de realmente olhar para isso e governar sobre isso. E ser uma pessoa livre. Porque a gente só é livre quando a gente realmente aprende a dominar as nossas emoções. O maior governo que tem nas nossas vidas é sobre nós mesmos, né? Exatamente. Até porque a hora que eu me conhecer, a hora que eu entender todo esse meu funcionamento, eu vou ver também aonde estão minhas dependências emocionais, né? Que as dependências emocionais nos escravizam. Exatamente. Então, a gente vê pessoas aí que não conseguem emagrecer, por quê? Porque descontam ou procuram na comida uma forma de regular as emoções. Da mesma forma o cigarro, tá errado, né? Exato, as drogas, bebida, exatamente. Então, vou regular as minhas emoções com esses fatores externos que vai dar um alívio imediato, mas que depois só piora a situação. Né? Então, olhar para isso, olhar para si mesmo é fundamental. E autoconhecimento, né, bato na tecla de novo, é importante a gente saber quais são meus pontos fortes, quais são minhas dores, quais são os meus recursos. Né? Tem algumas dores, Daisy. Eu trabalho com uma abordagem que fala de 5 dores existenciais. Olha, né? Então, nós temos a rejeição, que é ruim para qualquer ser humano. Né? Nós temos a dor do abandono, que é parecido com a rejeição, mas é diferente no sentido de as pessoas até me enxergam, mas elas não cuidam de mim, mas elas não me acolhem, né? E a pessoa se sente abandonada constantemente. Tem a dor da humilhação,
né? Que a pessoa tem muito medo da crítica, muito medo de errar, a sensação de ser humilhado. São bloqueios emocionais, né? Exato. Tem a sensação e a dor de ser manipulado, de ser enganado, injustiçado, né? E a dor de ser traído, né? Ou trocado. Não a traição só em relações amorosas, mas no sentido geral, de se sentir preterido. Então, todos nós carregamos, ninguém gosta dessas 5 dores, né? Falei mais de 5 porque tem as ramificações, tá? Mas essas 5 dores. As principais, né? As no principais, isso. Só que sempre tem aquela dor que é nossa, essa é que me pega mais, né? Por quê? Porque tem a ver com as minhas feridas. Então, a hora que você traça essa linha do tempo, que você consegue enxergar tudo isso, isso te liberta. caso. Sem dúvida. Porque você vai dar... a verdade vos libertará, né? Porque aí você vai olhar para a tua vida e vai conseguir dar um novo sentido. Né? Contar uma nova história para você. Porque a gente conta uma história. Eu nasci, aconteceu isso, fui desejada ou não fui, né? Fui a filha mais velha ou a filha mais nova. A gente tem a nossa história. Só que quando a gente ressignifica isso, a gente passa a olhar essa história com um novo olhar. E aí tudo vai tendo um sentido diferente. E é bem o que você falou, né? Não é que a gente vai mudar a história, mas é um ressignificar, é um novo olhar para a mesma coisa, né? Não é, o apóstolo Paulo fala o seguinte, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é isso. É a gente aprender a transformar a nossa mente. E existem ferramentas para isso, né? O Coach Train, a PNL, tem muitas. Então, você vai olhar para aquilo, mas aquilo não te causa mais aquela dor. Porque você entendeu, principalmente o porquê daquilo. Porque nada é vazio e tudo tem um propósito maior. Se você esteve naquele lugar, de repente é para você ajudar muitas pessoas que estão naquele lugar. E aí você entende a dor delas, porque um dia foi a sua, e aí você consegue tirar elas de lá, daquele lugar. Então, geralmente tem um propósito maravilhoso por trás disso. Não foi à toa, não foi por acaso. Também não foi por castigo ou por maldade, mas foi para algo muito maior. E aí entra uma questão. Vamos pensar assim, o ser humano vai caminhar para a vida em duas possíveis direções. Ou ele vai caminhar para a realização, para os objetivos, para os desejos dele, ou ele vai caminhar olhando para a dor. Então, a pessoa que não se conheceu, que está presa a dores do passado, porque é muito comum, Deise, no consultório, eu atender mulheres, homens, às vezes com 50 anos ou mais, que ainda está esperando o reconhecimento do pai ou da mãe. Sem dúvida. Que ainda está esperando um abraço que nunca recebeu lá na infância. Por conta de uma daquelas 5 dores, né? E aí ela tá presa numa dor do passado e essa pessoa não consegue se libertar para dizer, tá aí agora eu sou adulto, agora eu não tenho mais que esperar nada do meu pai e da minha mãe, eles foram o pai e a mãe que eles deram conta de ser por N questões, porque eles também têm as feridas deles. Exato. Né? E a gente só dá o que a gente tem, né? Exatamente. E agora eu vou olhar para minha vida. Então agora eu vou olhar para os meus desejos, para onde eu quero ir, o que eu quero construir. Então quando você caminha em direção aos desejos, a vida vai se tornando saudável. Sem dúvida. Eu costumo dizer que quem é ferido fere e quem é curado cura. Então, a gente tem obrigação, assim, de ser curado, né? Por exemplo, se Hitler fosse uma pessoa que tivesse se curado, a humanidade não tinha vivenciado o que vivenciou, né? Então, eu costumo dizer que nós somos o problema do mundo. Eu, você, nós somos o problema do mundo. E a gente passa a ser a solução a partir do momento que a gente se cura. Que a gente faz esse trajeto de andar para dentro, cura as nossas feridas emocionais, transforma essas feridas em cicatrizes que vão curar outras feridas. Aí a gente deixa de ser o problema do mundo e passa a ser solução. Perfeito. E olha só, olha que interessante. Tem uma ferramenta que eu gosto, que eu aplico na minha vida e ensino para os meus pacientes, que é o Círculo do Poder. Não sei se você conhece o Círculo do Poder do Stephen Covey. Ai, que legal. Porque, pegando esse gancho do que você falou, o que acontece? Né? Nós podemos ser a solução para o mundo se a gente olhar para nós. Exatamente. Então, eu preciso É a única forma. É a única forma. Só que o que as pessoas fazem? O que nós fazemos? Porque a gente, né, vamos nos incluir que muitas vezes a gente aponta para onde a gente acha que está o erro. Não, e outra que nós tivemos que nos curar disso, né, Jamile? Eu fui uma pessoa que tive que curar o bloqueio de rejeição na minha vida, né? E durante muito tempo, e hoje eu entendo o porquê que eu não sabia dizer não.
Por que que eu não sabia exercer minha liderança? Porque eu tinha que ser querida. Eu tinha que... Por quê? Porque era uma necessidade de ser aceita. Porque se eu não fosse boazinha, se eu não fosse querida, eu não ia ser aceita. Então, eu ia ser o quê? Mais uma vez, rejeitada. É a ferida da rejeição, né? Exatamente. Perfeita essa colocação. E aí, tomando consciência, você consegue quebrar o padrão. Exatamente. Aí você entende por que que você toma determinadas atitudes que não são saudáveis e que não vão levar a resultado nenhum, né? Mas por que que você faz aquilo? Por quê? Porque a necessidade de ser aceito. E aí, Né? na questão dessa de mudar o mundo... Então, eu digo, nós que tivemos que nos curar. Não, com E certeza. estamos no processo de cura. Porque nunca acaba. Nunca acaba. É. E olha que interessante, aí nesse processo, ao invés de nós nos olharmos, né, o que a maioria das pessoas fazem? Eu aponto os culpados. Sim. Então assim, o governo, daí fica Eu me brigando. coloco na posição de vítima. Exatamente. E aí, assim, a culpa é do governo. Não que existem as questões externas, mas assim, a culpa tá fora de mim. Quando Nunca na tá em verdade. E aí, a hora que eu fico apontando, eu não olho pra mim. Exato. Aí, esse círculo, o que é o círculo do poder? Tem algumas literaturas que trazem como círculo da influência. Aham. Imagina um círculo grande, tá? Com um círculo menor dentro. O círculo grande é tudo que tá fora do nosso controle. O que tá fora do nosso controle? As pessoas, o que elas pensam, fazem, sentem, o que elas pensam a nosso respeito. Exatamente. Tá fora do nosso controle. Futuro, passado, tá fora do nosso controle. Circunstâncias, Só que né? o que está fora do nosso controle também não nos diz respeito. Se a gente não pode mudar, porque a única pessoa que a gente pode mudar é a gente mesmo. Sim. Então, se aquilo não pode mudar, está resolvido. Mas aí o que acontece? Quando a cabeça fica funcionando nesse círculo de fora... Sim, quando eu tô na vítima, né? E a nossa mente vai. A gente sofre de ansiedade. Exatamente. A gente sofre de depressão. É uma série de sintomas, de preocupações, tensões. Por quê? Porque eu tô focando e tentando controlar o que tá fora do meu O controle. que não tem controle. E aí eu negligencio o círculo de dentro, que é o que realmente está sob o meu controle. Exatamente. Que é como eu lido com as coisas que estão fora do meu controle, como eu lido com as minhas emoções, aí a inteligência emocional, como eu lido com as minhas escolhas diárias, com os meus hábitos. Então a gente negligencia. Tem gente que quer controlar a vida de todo mundo, mas não Exatamente. controla as próprias finanças. Tá errado. Ou não controla as próprias emoções e as nem a próprias própria emoções. vida. Exato. Entende por quê? Porque tá funcionando no círculo de fora. Exatamente. Então, um exercício constante, e eu passo para os meus pacientes, você vai exercitar o círculo agora. Legal. Cada vez que você se pegar ansioso, irritado... Eu tô no círculo de fora ou tô no círculo de dentro? Exato. Eu tenho um paciente que ele diz assim, que às vezes ele tá irritado, daí a mulher dele olha e diz assim, lembra do círculo. Ai, que legal. Aí ele disse, Jamília, é só lembrar do círculo, parece que a cabeça faz assim. Pronto, passou. Eu tenho uma psicóloga muito, muito querida, assim, conhecida minha, que ela dizia que a nossa varinha de mágica só funciona pra gente. Quando eu tendo... todos nós temos uma varinha mágica, capaz de transformar qualquer coisa na nossa vida. Mas é incrível, ela só funciona pra gente. Quando eu vou tentar usar no outro, tá estragada. Não funciona de jeito nenhum. Então é isso. No círculo de fora, ela não funciona. Ela tá estragada, mas ela só funciona no círculo de dentro. E dela é poderosa. Porque nós nascemos com esse poder, né? Por isso somos autorresponsáveis por 100% do que acontece na nossa vida. E é tão difícil a gente entender isso, porque a gente quer um salvador, porque a gente quer alguém que não é? Que resolva. Ou alguém que assuma as culpas. Ou se não é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, ou o político, sei lá quem. Mas alguém tem que ser culpado. Mas eu não... Por quê? Porque eu não posso olhar para mim. Porque eu não posso ser responsável. E aí, Deise, eu uso a metáfora da cadeira da vítima. Eu digo assim, ó, tem gente que Aham. vive na cadeira da vítima. E tem Exato. pessoas que vão de vez em quando. É. Mas a gente vai. E é preciso, e aí entra a inteligência emocional, de você se perceber. Tem até uma Não é que você situação- não vai lá, mas você tem que perceber quando você estiver lá. E Exatamente. sair o mais rápido possível de lá, né? É. Opa, estou na vítima. Vou sair imediatamente daqui. Essa é a diferença, né? Porque quando você identifica o padrão e você... Opa, estou funcionando na vítima. Automaticamente você se descolou disso. Exatamente. Né? Nós não somos os nossos pensamentos. Então, quando a gente percebe o que está acontecendo dentro da nossa mente, é o que a gente chama de disfusão. A gente se descola e aí eu tenho a chance de mudar. É. Só que aí existem algumas pessoas que optam em continuar. Sabe que... Exato. Por quê? Porque é uma mais fácil. escolha, e é É. uma escolha nossa. E nós sempre estaremos no governo dessa escolha, quer a gente queira ou não. Não é? E muitas pessoas se abandonam e delegam essa escolha para outro, para o círculo de fora. E aí fica tudo abandonado, porque o círculo de fora não tem esse poder
É só o nosso poder, né? Mas sabe que você falou esse negócio do pensamento e você falou uma coisa importantíssima, que nós não somos os nossos pensamentos. Existe um livro da Joyce Meyer, não sei se você conhece, chama Batalha da Mente. Já ouvi falar, mas não li. Eu super aconselho a todos vocês lerem, é fantástico. Porque todas essas batalhas ocorrem dentro da nossa mente. E entra naquilo que eu te falei, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, sabe que na Bíblia fala, né? Fala assim, ó, vigiai e orai. Não é o contrário. Não é orai e vigiai. O vigiai vem antes. Exatamente. E é intencionalmente antes. Porque de nada adianta eu orar se eu não vigiar. Então, e o vigiar é isso, é se vigiar, não é vigiar o vizinho ou a vida do outro, né? É se vigiar e perceber quando eu tô sentada na cadeira da vítima, né? Quando eu não tô assumindo a responsabilidade da minha vida, quando eu tô um reclamão chato, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa reclamona, chata. Exato, e até fiz um post sobre isso. Nós temos um crítico interno, que a gente que nasce lá na nossa história também, porque tem uma época que nós começamos a receber os nãos, isso é certo, isso é errado, não faz assim. Algumas pessoas vêm com um crítico mais amigável, mais brando, algumas vêm com carrasco interno. Então, você vai, por exemplo, né, decidir sair de um trabalho e vou empreender. Aí o crítico começa, não, mas isso não vai dar certo. Não vai dar certo, eu acho que eu não sou capaz, eu vi um sinal ali, tal pessoa falou aquilo, e aí a gente se a pessoa já fracassou alguma vez, porque o fracasso nada mais é do que os degraus do sucesso, mas se a pessoa ela fala, não, você já fracassou uma vez, você vai fracassar de novo, é o sabotador interno, né? Exatamente. É os pensamentos, a batalha da mente. E aí a gente precisa identificar. Exatamente. Então, e eu gosto bastante de usar esses termos, porque a gente cria alguns padrões, por exemplo, o crítico interno. Então, eu brinco com os meus pacientes, você vai identificar quando o crítico estiver funcionando na tua cabeça. Bom, é fantástico. Né? Por quê? Porque a hora que você olhar e dizer, olha o crítico aqui, ó, eu funcionando no crítico, você se separou dele, agora tá sobre tua escolha continuar nesse processo ou afastar esse pensamento. Porque aí é outro ponto, Daisy. As pessoas tendem que a batalha da mente é brigar com os pensamentos. Exato. Eu não posso pensar isso. E aí começa uma batalha interna e a ansiedade vai lá em cima. Na verdade, você não tem que brigar. Você só tem que afastar o padrão. Exatamente. E focar em outra coisa. Ou seja, no círculo de dentro. É focar naquilo que realmente funciona, né? E no que depende de mim. No que interessa, no que depende de mim, exato. E que geralmente está aqui no presente. Exatamente. O que eu posso fazer agora? Agora está sobre meu poder. E sempre. E aí tem um outro livro que é O Poder do Agora, né? Do Eckhart Tolle, que fala sobre isso. E está sempre no presente, né, Jamile? E lá nesse livro tem um exercício muito interessante que ele fala assim, ó. Se você parar e pensar agora, nesse exato momento, não é daqui a 1 segundo e nem daqui a 1 minuto, agora. O que te falta? Nesse exato momento? Nada. E é interessante porque esse exercício traz uma paz muito grande. E a gente vê que o poder tá no até agora. Arrepia. Tá no agora. E a nossa mente, ela é tão sabotadora que ela tá sempre nos levando ou pro passado, que não existe mais. E aí é uma pessoa melancólica, né? Ou pro futuro, que não existe ainda. E aí é uma pessoa ansiosa. Mas ela nunca tá no momento... Ela tá sempre te privando do momento presente. Que o próprio nome já diz, que é um presente. E é aqui que mora a paz. É aqui. E é um exercício constante. E é aqui que está o nosso poder de ação. É no momento presente. Eu não posso fazer nada no passado e eu também não posso fazer nada ainda no futuro. Mas eu posso fazer aqui e agora. E aí tem um ponto importante, né? Porque muitas pessoas perguntam, tá, mas como que eu faço? Como que eu administro no momento que eu estiver no calor de uma emoção para voltar para esse presente? Respira. E aí, respira, exatamente. Porque falando agora fisiologicamente, nós temos o sistema voluntário, né? Levanto a mão, tá sobre meu controle, né? Mexo a perna. Fica em pé. E o involuntário, meus batimentos cardíacos, né? Minha respiração. Os órgãos internos. Exatamente, tá tudo funcionando e a gente não tem controle porque é involuntário. Mas o único sistema que percorre os dois caminhos, o voluntário e o involuntário, é a respiração. Ela é a chave de entrada para o involuntário, porque a respiração, se a gente está aqui conversando, nós não estamos prestando atenção na nossa respiração, ela está acontecendo igual. Agora, se eu for fazer um exercício respiratório,
ela está sob meu controle e eu estou controlando a frequência da minha respiração, a intensidade. Ou seja, ela é involuntária e voluntária. Então, ela é o acesso. Então, se eu estou tendo uma crise de raiva, uma crise de ansiedade, a respiração é o que vai te colocar no eixo. Você acessa esse sistema involuntário, aonde está acontecendo ali uma série de reações dos próprios hormônios, né? E adrenalina, e cortisol, e enfim, você está no calor da emoção mesmo. A respiração entra e começa a regular todo o sistema. Uau. E é fantástico. E muita gente negligencia quando a gente Sim. fala respira. Sabe por quê? Que Porque é bobagem. simples, né? É. A gente gosta de uma coisa, a gente acha que as coisas que funcionam, ou que dão um mega resultado, são coisas muito complexas, assim, né? Ou mega. Não, é o simples, né? É o simples. Quanto mais simples, mais resultado. Não, e é simples, mas ao mesmo tempo, o que nos mantém vivos? Mas poderoso, né? E sim, Porque né? a nossa vida está na respiração, Aham. né? E é a nossa conexão com Deus, tá no respirar. Né? É muito divino isso, muito divino. Tanto que todas as outras escolas que trabalham o campo espiritual trabalham essa questão, né? O yoga, né? Todos trabalham essa questão muito forte da respiração. Que é a nossa conexão com o divino mesmo. É muito poderoso aí- isso. Eu falo com as pessoas, geralmente, principalmente com as minhas funcionárias, que eu lido mais de perto, então tem uma que é ela mais, assim, mais reativa, né? Eu falo com ela, ó, não fala. Quando vier assim, sabe o que você faz? Você corre pro banheiro, respira. Inspira e respira. Como é que é? Que a gente ensina para as crianças? Cheira a flor, cheira a flor e assopra a vela. Cheira a flor e assopra a vela, umas 3 vezes. Aí você volta. Aí você fala. Se tiver em condições, você fala. Mas quando a gente fala assim, nesse afã, você está dominado pela ira, você perdeu completamente a razão. Né? Mas assim, ó, uma crise de raiva, ela tem, agora eu não vou saber exatamente, mas ela tem segundos de duração. Ó. Então, quando a gente conta até 10, a gente já saiu Ela do já passou. pico. Olha, já isso é saiu. muito interessante. Só que aí tem um outro ponto, Daisy. Além da respiração, como que a gente administra as emoções? Respiração primeiro e depois você administrar o teu diálogo interno. Porque a gente conversa com a gente mesmo o tempo inteiro. São nossos Exatamente. pensamentos. Se, por exemplo, eu passei por uma situação estressante, Aham. tô com muita raiva, tá? E aí eu vou respirar. Daí eu fui pro banheiro, me tranquei lá e comecei a respirar. Mas aí o meu pensamento é: o que ela pensa o que ela pensa que é? Como é que ela tá falando comigo? Não, eu não vou deixar barato. Eu tô fazendo o quê? Eu tô alimentando o sentimento de raiva. Exatamente. Não vai adiantar. Eu vou sair dali tão nervosa quanto eu entrei. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei essa semana. Foi muito isso. E é muito legal, porque eu trabalho há alguns anos já a minha inteligência emocional. É um assunto que eu estava te contando, que eu gosto muito e eu estudo muito. Porque eu gosto muito. É o que eu falei, esse caminho de olhar para dentro, do autoconhecimento, é um caminho sem volta. E você quer mergulhar cada vez mais, porque é muito libertador. E então, essa semana mesmo, eu me vi numa situação, e é muito engraçado, porque é o que você falou, né? Você não deixa de sentar naquela cadeira, mas você percebe rapidamente que você está sentado lá e você fala, opa. E foi bem assim, olha, eu tinha pedido meu marido para fazer uma coisa para mim, e eu tinha pedido, tipo, com uns 4 dias de antecedência, assim. Quando chegou no dia, não estava pronto o negócio. Eu precisava para aquele dia. Eu tive que reagendar toda a minha agenda, porque o negócio não estava pronto. Aí, olha bem, hein? Aí eu falei assim, tudo bem. Pensei, tudo bem, eu vou fazer outras coisas. Eu tinha outras coisas para fazer, eu vou fazer outras coisas. Mas olha a batalha na mente. Eu lembro que eu desci o elevador, eu peguei a bike e a minha mente foi falando assim, mas quando eu chegar em casa, mas eu vou falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Gente, no caminho. Vai ter vingança. E a mente foi maquinando, guria, tudo aquilo, sabe? Mas era tudo ira. Eu parei, respirei fundo, eu falei, pera lá. Mas e aquilo tudo que você estuda? Mas que lugar é esse que você tá? E aí eu tenho uma pergunta muito poderosa que eu faço pra mim, que me tira desse lugar, sabe? Eu sempre pergunto, porque assim, eu considero que a pergunta é uma coisa muito poderosa, né? O universo é uma porta onde a chave que abre essa porta é uma pergunta. E a gente tem todas as respostas dentro da gente. O Espírito Santo, ele traz todas essas respostas. A gente só precisa saber fazer a pergunta. E aí tem uma pergunta que me tira desse lugar e eu sempre posso estar assim, no mais louca, desvairada, que eu faço essa pergunta. Eu falo assim, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E eu falei, Jesus disse, seja manso como uma pomba e sagaz como uma serpente. Jesus não ia fazer nada disso que eu estou planejando aqui. Aí, mas olha, Jamila, imediatamente mudou assim, ó. Os pensamentos mudaram e eu fui tomada assim por uma mansidão mesmo, sabe?
E eu cheguei em casa, o negócio estava pronto e deu tudo certo. Olha só, se você tivesse se mantido Se eu na tivesse- ira, Exatamente. ia chegar em casa, Eu ia fazer um furdunço. ia dar aquela briga. Exatamente. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, quando eu não tinha ainda esse conhecimento, não tinha essa busca, né? Eu morava em Vila Velha e eu tinha comprado um aspirador de pó que tinha dado, e era do mostruário, no Walmart ainda, tinha lá. E aí eu cheguei já, para trocar, e eu já tava com o discurso pronto. Mas que não sei o quê, que não sei o quê. Eu fui armada, assim, eu lembro. E aí o vendedor, não deixou nem eu falar, ele falou assim, você não, pode deixar, eu vou trocar. E eu fiquei assim, Não, mas espera aí, eu quero discutir. tipo, ali já era um ensinamento, né? Tipo, não precisa de nada disso, né? Exatamente. Então, o autogoverno, por isso que eu falo, é liberdade. E olha que interessante isso que você falou, Deise, porque você viu que uma pergunta, às vezes é um mantra, às vezes é uma frase, às vezes é essa figura do círculo, ela muda o teu estado Muda, emocional total. em segundos. E aí vem um ponto importante, tá? Você já reparou como as crianças, elas não são apegadas às emoções? Perceba um bebê, tá? Ele tá chorando lá desesperadamente, aí de repente um bebê ou uma criança pequena, você mostra um avião passando no céu. Aí a criança abre aquele sorriso, cheio de Aham. lágrima no rosto, ela abre um sorriso e pronto, passou. Só que nós adultos também temos essa capacidade. Só que nós somos apegados às emoções. Exato. Então, assim, eu tô brava. Não, Aí você não quer sair daquele Exatamente. Né? Teve uma paciente que falou pra mim, ela disse, mas é que às vezes parece que eu quero ficar sofrendo. Aham. Me deixa aqui com raiva. Falei, ó, não tem Por que problema. que você quer me tirar disso, né? Não tem problema. A gente tem que lembrar que todas as emoções fazem parte da vida, né? Eu sempre digo, a raiva tem sua função, a tristeza tem sua função. Ou às vezes a tristeza, ela vem pra te colocar um pouco mais pra dentro, dar aquele embotamento afetivo pra você elaborar alguma coisa. Só que a gente tem que saber utilizar a tristeza, né? Eu pegar uma ira pra descontar em outra pessoa não faz sentido. Agora, a ira ou a raiva pra de repente eu sair de uma situação de humilhação e dizer a ira assim, ó, santa, né? não, peraí, eu vou reagir, eu vou tocar minha vida pra frente. Ela tem um poder fantástico. Eu chamo isso de conversão de energia. Porque tudo é energia. E essa energia da raiva, da ira, é uma coisa que você pode canalizar, captar, né? Converter e canalizar pro foco, pro bom, pro que constrói. Exatamente. Não é? Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, até mesmo essa energia, a gente precisa converter, né? E utilizar de uma boa forma. Mas o coração é a sede das emoções, né, Jamile? E ele a gente tem que manter livre do ódio, do rancor, da raiva e da amargura. Isso aí, pra mim, é fundamental, assim. Porque ele é o nosso walk-talk com Deus. Como que nós vamos ser sensíveis e guiados pelo Espírito se o nosso coração for poluído com esse tipo de sentimento? Mas o importante, Deise, é assim, ó, porque aí tem dois caminhos, tá? A gente não podemos alimentar esse tipo de emoções, porque ela vai nos intoxicar, vai intoxicar, isso aí. as relações, né, à nossa volta, mas a gente não pode negar. Ah, não. Né? Legal, é isso que eu falo, converter. Porque aí, exatamente, porque aí vem até aquela, que de vez em quando rola umas polêmicas da tal da positividade tóxica. Positividade é bom? É bom, desde que você não negue o sentimento. Claro. Então, a gente sempre fala, inclusive o Daniel Goleman, ele fala de você acolher até a própria raiva, que é uma das emoções mais potentes, né? Então, naquele o Daniel momento... Goleman, né, pra quem não sabe, é o pai da inteligência emocional, né? Então, estou com raiva, tá? Eu tô com raiva. A hora que você identifica essa emoção e você elabora, ou seja, eu não vou agir na raiva, mas eu preciso elaborar. Aí, é olhar para de que lugar eu estou. Eu estou na cadeira da vítima? Exato. Né? Porque a hora que você sair da cadeira da vítima, você já olha para essa raiva de uma forma diferente. Um exercício que identificar, inclusive dar nome aos sentimentos, né? Mas o que eu tô sentindo? Mas que sentimento é esse? É raiva, né? E ok, tá tudo certo, eu só não preciso ficar pegada a ela. Exato. Eu só tenho que entender que se eu ficar nela, isso vai me intoxicar e vai me impedir de vivenciar o extraordinário. Exatamente. Então, eu preciso o quê? Eu preciso converter ela, né? Converter e canalizar para uma coisa boa. Mas identificar é importantíssimo, não negar, exato. de forma alguma. E aí tem o outro ponto, que, por exemplo, por que casais ou amizades às vezes terminam por causa de um aspecto da comunicação e falta de autoconhecimento? Por quê? Vou dar um exemplo. Tá? A gente não reage exatamente ao que a gente ouviu de alguém. A gente reage ao significado que aquilo que a pessoa disse tem. A interpretação que a gente faz, né? Exato. Então, por exemplo,
vou dar um exemplo de consultório, né? A mulher chegou reclamando porque estava muito chateada, estava com raiva do marido, porque ele tinha, sei lá, ele teve uma atitude, né? Deixa eu pegar agora um exemplo. Enfim, chegou em casa reclamando, ou reclamou da comida que ela tinha feito, por exemplo. E aí ela ficou extremamente magoada, extremamente triste, aquilo, né? E ela disse, nossa, eu tô assim... Por quê? Porque o que significou aquela crítica? O que pra você significou a hora que ele chegou e falou que a comida não estava boa? O que você sentiu? Ela falou, eu me senti desvalorizada. Eu me senti rejeitada. Aí vem as feridas. E interessante, porque não tem nada a ver com o marido. Só tem a ver com ela. Com ela, exatamente. É isso que a gente não percebe. Porque você tá com foco no círculo exterior, você tá com foco no que... e o que ele me fez. E não é. Ninguém tem esse poder sobre nós. Exato. É a gente que permite, não é? É a gente que sentiu aquilo porque representou aquilo de acordo com as nossas crenças interiores. E com as feridas. E com as feridas. Aí, como que acontece essa conversa? A mulher vai, ou ela vai chorando na vítima, e ela vai conversar, porque você sempre me critica, porque não sei o quê, ou seja, apontando o dedo para o outro. Ou então ela vai dentro daquela raiva toda, né, uma briga, enfim. Mas ela não diz para ele, olha, o que aconteceu naquele momento, quando você falou da minha comida, eu me senti rejeitada, eu me senti desvalorizada. Porque quando a gente faz esse movimento de dizer para o outro, o que você fez ou o que você falou... atingiu a minha ferida, ou eu me senti de tal forma. A outra pessoa tende a dizer, opa, peraí, mas não foi minha intenção. Né? Porque se foi a intenção, ok, então vamos repensar a relação. E é interessante porque, geralmente, nessa discussão, não só de marido e mulher, mas de qualquer relacionamento, quando a gente não tem uma inteligência emocional boa, a gente... E aí, quando você não tem, você tende a sempre culpar alguém pela situação que você está vivendo. Nesse culpar alguém, a gente tende também a misturar a atitude com a pessoa. E aí, ao invés de ir no foco do problema, que é, o problema é pontual, é isso aqui. E geralmente é uma atitude, uma ação pontual, não. O que a gente faz? A gente xinga, ou a gente menospreza, ou a gente ataca. Essa é a palavra. A gente ataca a pessoa. E não aquela atitude, não o problema. E aí a coisa se perde completamente. Aí vai virando uma bola de neve. Sim, porque daí a outra pessoa leva pro lado pessoal e aí vira uma bola de neve. Então não é a coisa, o problema, o ataque não é na pessoa, mas sim é pontual. Porque a pessoa pode ser maravilhosa e tem um monte de coisas boas e positivas. Aquela atitude que foi reprovável. Porque tem diferença, né, Daisy? Por exemplo, se eu chegar pra você numa situação, dizer, Daisy, você é insensível, você é isso, você é aquilo, eu estou te atacando. Exatamente. Agora, se eu chegar e dizer, Daisy, naquele momento você agiu de forma insensível. Exatamente. É Ou eu não outro. gostei dessa atitude aqui que você teve. Porque nessa atitude eu me senti de tal forma. Porque, né, exatamente. Pronto, a coisa é resolvida. E, de repente, nessa conversa, você pode perceber que a pessoa não teve a intenção. E geralmente não tem. Todo mundo dá sempre o melhor que tem. Né? A gente que, por questões próprias, levou pro lado pessoal, se sentiu atacado. Mas o outro não me atacou. Eu é que me senti atacado. Exatamente. Então, até porque essa que pode acontecer do outro atacar. Sim, existem relações que são abusivas, né? Tanto de amizade quanto de relacionamentos amorosos. Mas aí, se é a intenção, então deixa eu repensar essa relação. Mas na grande maioria das vezes não é. Não é a intenção da pessoa. Exatamente. E é muito legal, porque se a gente tem esse olhar sobre as coisas, o próprio perdão fica muito mais fácil, né? O próprio ato de perdoar é muito mais fácil. Porque você não precisa nem sequer se ofender com uma pessoa que está dando o melhor de si. Né? Então, você vê muitas vezes as pessoas que a gente tem dificuldade de perdoar, porque o perdão não é para quem merece, o perdão realmente é para quem não merece, porque ele é uma liberdade nossa e não do outro, é para você se libertar daquilo, se desacorrentar, né, da pessoa ou daquela situação. Mas está muito ligado à nossa interpretação. Muito mais a nossa interpretação, o nosso olhar sobre a coisa. Se a gente entender que o outro dá sempre o melhor dele, você não tem do que perdoar, porque você não teve nem do que se ofender.
Exatamente. E aí tem o outro polo. A pessoa que sempre se sente culpada por tudo. Ah, sim. Porque aí tem aquele que, nossa, eu não devia ter falado aquilo. Ai, eu magoei a pessoa. Ah, e carrega uma culpa. Essa culpa também é uma ferida que vem lá da história da pessoa. E aí eu sempre volto, olha pra tua intenção. Você teve a intenção? Não, eu não tive. Você então, também deu o melhor de que você exatamente. tinha. Então, se você não teve a intenção, você não tem culpa. Exatamente. Porque se eu esbarro em alguém na escada e a pessoa cai, eu sou responsável, mas eu não Exato. tive a intenção, eu não sou culpada. Eu dei né? o melhor que eu podia com o conhecimento que eu tinha naquela época. Exatamente. Né? E tá tudo certo? É. E aí é a forma com que a gente começa a curar nossas feridas e começa a se posicionar na vida de uma forma mais madura, de uma forma mais adulta, né? Eu gosto muito do termo, até mais do que inteligência emocional, é maturidade emocional. Aham. Porque a maturidade emocional é, eu corto as minhas dependências emocionais lá com o meu passado e eu lido com a vida, eu administro a vida de uma forma mais madura. Né? Eu enxergo com mais lucidez as coisas, porque quando a gente não enxerga com a lucidez, Mais clareza, né? a gente enxerga é o véu Com do escamas, passado, o véu, escamas nos olhos. o véu das nossas feridas. É como se fosse um filme do passado que fica toda hora ali, né? Passando o tempo todo. Você dá o play naquele filme, o tempo todo você está dando play. E aí a lente com que a gente enxerga todas essas coisas é sempre com aquela lente. E aí a inteligência emocional, ela faz isso, ela troca a tua lente, né? A coisa é a mesma, a caneca continua sendo a mesma, mas hoje eu olho para ela de uma forma diferente. Eu dou um novo significado para ela. Exatamente. É. E aí, fazendo um gancho com isso que a gente comentou de não levar para a pessoa, mas sim para a atitude da pessoa, dá para entrar numa questão interessante da autoestima. Nós, né, quem é mãe deve, ou pai, deve repensar muito nisso, porque a gente faz isso com as crianças também. E é aí que começa a acontecer as feridas, quando a gente olha para a criança e diz, você é bagunceiro, você não serve para nada, ou você é isso, você é aquilo, ou seja, eu estou falando o que ela é, sendo que ela está... Tá profetizando ainda na vida dela. É, porque ela está em formação. Eu não estou pontuando o comportamento. Exatamente. E aí, a base da autoestima acontece na infância. Só que não é porque acontece na infância, e aí se nós de repente, o nosso passado teve uma base ruim, não quer dizer que a gente não possa mudar na vida adulta. A gente consegue. Eu gosto de pensar na autoestima, e lógico, né, com base em teorias, imagina uma mesa, Daisy, essa mesa tem quatro perninhas, né? 4 pilares de sustentação, que é o quê? Autoconfiança, autoimagem, autoconceito e autoeficácia. O que significa isso? Porque a autoestima é o quanto eu me dou valor, é o quanto eu enxergo o valor que eu tenho como ser humano, como pessoa. Tem a ver com as nossas crenças de identidade, né? Isso, na verdade, né? É. E aí, quando a gente vai para autoimagem, como eu me vejo. Né? E esse como eu me vejo tem as lentes do que aconteceu lá no passado, que a gente precisa muitas vezes limpar. Como eu me vejo. Muitas vezes como a mamãe dizia que eu era, como o papai dizia que eu era. Né? Ah, você é pirracento, você não faz nada certo, você só faz coisa errada. Né? Você é impossível. Você é. Que entra autoimagem e autoconceito. Exatamente. Autoimagem também envolve a questão do como eu me vejo fisicamente, né? E aí tem autoimagem, autoconceito, que é exatamente isso, que vai respingar lá na autoconfiança, porque se eu sou, que nem eu escutei uma paciente falando que ela escutou a vida inteira que ela era estragada. Nossa. Eu falei, gente, é pesado? Entende? Você ouvir a vida inteira desde criança que você nasceu estragada. Então, até hoje ela tem a sensação que ela precisa de conserto. Né? E ela segue na vida meio que aceitando migalhas nas relações, porque ela tá sempre achando que ela... Ou seja, se eu sou estragada, como é que eu vou merecer? Eu mereço qualquer coisa? Exato. Qualquer coisa é muito pra mim. E tem que valorizar quem tá aceitando, né? Porque tá me aceitando estragada mesmo. Olha o peso que isso tem. Não, as consequências até, eu diria, né? Exato. Então, e aí vai atingir na autoconfiança. Ou seja, o quanto eu confio na minha capacidade. Né? E a autoconfiança tem um ponto importante que as pessoas tendem a confundir, Daisy. A gente tende a achar que, assim, uma pessoa autoconfiante, ela vai ser confiante em todas as situações da vida dela. Né? Então, ela vai, vamos supor que me convidam hoje para jogar tênis. Eu nunca joguei tênis na minha vida. Aí as pessoas imaginam que não, mas uma pessoa autoconfiante, ela vai encarar a situação numa boa. Não.
Como eu nunca fiz isso, eu vou ficar insegura. Eu vou dizer, tá, mas será que eu dou conta? Será que eu consigo? É normal. Só que uma pessoa autoconfiante, ela confia na capacidade de aprender. Exatamente. Então, mas eu posso aprender. Se eu treinar, eu vou Claro, ficar boa. Eu posso tudo que eu quiser. Pode ser que agora eu não consiga ter um bom rendimento, porque nunca fiz Exatamente. isso, mas eu confio nessa capacidade. Então, a autoconfiança, ela tem que vir aí. Eu consigo aprender, eu consigo evoluir. Isso não quer dizer que eu não possa ficar insegura em situações que eu não domino, porque isso é normal. Normal. Entende? E aí a gente pula para outra perninha, que é a autoeficácia. O que significa autoeficácia? Eu gosto de dar um exemplo que é bem simples, mas que é fácil de entender. Imagina que você está num quarto escuro. Aí você está sentada na cadeira da vítima, dentro do quarto escuro, reclamando que ninguém acende a luz para você. Poxa vida, as pessoas entram, saem, ninguém Não, e acende a luz para reclamando mim. que o quarto é escuro ainda. O quarto é escuro e ninguém me ajuda, ninguém acende a luz para mim. O quarto é escuro, mas ninguém vai tomar uma providência? Ou seja, cadê a autoeficácia? A autoeficácia é, esse quarto está escuro, eu vou levantar para acender a luz. A hora que você levanta e acende a luz, você muda. Olha como respinga a autoimagem, eu sou capaz de resolver os meus problemas, autoconceito. Eu começo a confiar na minha capacidade, ou seja, porque eu comecei a agir. Então, a perna da autoeficácia é a perna que a gente consegue mudar a autoestima de alguém que teve uma base ruim lá no passado. Ou seja, através de resultados, né? Então, é aquela pessoa que assim, eu quero emagrecer, ela vai pra ação. O que eu preciso fazer? Vou fazer. Eu quero passar num concurso, o que eu preciso fazer? Entende? Quero abrir uma empresa, o que eu preciso fazer? Essa pessoa age em prol daquilo que ela quer. E aí ela vai alterando todo esse sistema de Ela caminha na imagem. direção daquilo que ela quer, né? Ela não fica sentada esperando aquilo acontecer. Ou se vitimizando que Ou ninguém se- faz por ela. Exatamente. Mas assim, eu falo que ideia é feita pra morrer, né? Toda ideia é feita pra matar a ideia. Você mata uma ideia como? Testando ela, colocando em ação. E se não der certo, vamos pra outra. Uma hora vai dar certo, né? Eu costumo dizer que as empresas não falham, são os donos que falham, os donos que desistem. Né? A empresa por si só não quebra. É o dono é que desiste, que quebra. Né? Então, você vê, tudo é emocional. Olha que interessante esse ponto, tá? As pessoas tendem a ver o erro como atestado de fracasso. E o erro é só um resultado. Exatamente. Então, fiz algo, não deu certo. Ajusta a rota. E o que o crítico vem dizer? Você não é capaz. Exato. Tá vendo, ó? Se eu escutei a vida inteira que eu não Mexe era lá capaz. com a crença de capacidade, né? Então, não, é melhor desistir. Eu não consigo, né? Mentira da mente. A mente mente. A mente mente, né? Então, se você mudar a estratégia, você vai Você conseguir. vai conseguir, exatamente. E aí tem um exemplo que eu acho fantástico, que eu uso bastante ele, inclusive, Deise, que presta atenção, olha como a natureza é sábia. Sim. Quando nós éramos criança, na fase que nós aprendemos a andar e a falar, o nosso lobo pré-frontal não estava maduro, ou seja, o lobo responsável por quê? Por racionalizar, por se autoavaliar. A criança não tem essa capacidade ainda. Ela não consegue dizer assim, nossa, eu falei errado. Não, ela simplesmente fala, porque ela não se autoavalia. Então, o que a criança faz? Ela fala. As pessoas repetem, dão risada, né? Acham bonitinho porque ela tá falando errado. Mas a criança não se intimida. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de dizer, nossa, eu não consigo fazer isso. Entende? Ela levanta, dá uns passinhos, cai, levanta. Ela não tem vergonha, né? E aí ela não olha pro priminho e diz assim, nossa, eu já caí 3 vezes e ele tá andando. Ele não se Eu sou compara. incapaz, eu não consigo. Imagine se nós tivéssemos essa capacidade lá na infância, quantos de nós não andaríamos e nós iríamos dizer assim, ó, eu não consegui aprender a andar. Eu não fui capaz de aprender a andar. verdade. Mentira da mente. Como naquela época a mente não trava, o processo, a criança só não vai andar ou falar se ela tiver um problema real que a impeça de fazer isso. Caso contrário, ela vai conseguir. Ela vai, alguns mais rápido, outros num ritmo mais lento, mas vai conseguir. Uau! E você vê, né? E levando agora para um outro ensinamento, Jesus nos ensinou que nós temos que ser como as crianças, né? E é muito profundo isso. Isso quer dizer muita coisa. A criança tem uma sabedoria fantástica. Fantástica. Quando a gente convive com a criança, você vê que... E o que você falou, e não tem essa autocrítica, não tem esse olhar para o outro, ela tem o olhar nela e mais, e no aqui e no agora. Ela não tem o pensamento no passado e no futuro. Ela é completamente conectada Presente. no agora, no momento presente. Vou te dar outro exemplo. Você entra numa sala cheia de criança e pergunta para as crianças, quem que sabe desenhar? Todas vão levantar a mão e dizer, eu! Aí você manda fazer o desenho, nem que o desenho seja um rabisco só.
entra numa sala de adultos Aham. e pergunta quem é que sabe desenhar. Talvez só aquele que seja um desenhista, profissional. ele vai levantar a mão e dizer, eu sei Exatamente, desenhar. aquele que tem diploma, que fez 10 cursos. Os outros vão dizer não. Aí a gente vai dizer assim, tá, mas eu não perguntei quem desenha bem. Exatamente. Eu perguntei quem sabe desenhar. Você sabe fazer uma casa num papel? Então você sabe desenhar. Entende? A criança não vai para esse lado do julgamento, se eu faço bem ou mal. Ah, desenhar? Sei fazer. Me dá o papel que eu vou desenhar. Fantástico. É verdade. As crianças têm muito a nos ensinar. Muito. O Rubem Alves dizia que a gente cresce e emburrece. E é mesmo. Que a gente perde parte dessa capacidade que as crianças têm. E nesse sentido é mesmo. Por que, né, que a gente perde isso? É por isso que a gente tem que sempre voltar a essa infância, né? Sempre, sempre. Mas no lado saudável. Sim, né? claro. Eu sempre digo, tem uma teoria que eu gosto bastante, que é do Eric Berne, que ele fala do ego criança, né? Que nós carregamos a nossa criança interna. E aí ele diz, tem duas vertentes essa criança. Ela tem a criança livre, que é a criança saudável. Que é aquele momento onde a gente brinca, onde a gente relaxa, onde a gente consegue se divertir, viver onde o prazer. A gente não tem medo do ridículo, né? Exatamente. Porque quem teme o ridículo não vive o extraordinário. E a criança, ela não teme o ridículo. E aí, essa vertente é saudável. E quem não tá conseguindo entrar na sua criança de vez em quando, ou seja, a pessoa pode estar na praia, mas ela não tá relaxada, ela tá pensando em problemas, ela sai numa roda de amigos e não consegue relaxar, ela não tá conseguindo viver em alguns momentos essa criança livre, né? Por quê? Porque ela tá presa na outra vertente da criança, que são as feridas emocionais. Então, essa vertente a gente precisa curar, para que a outra apareça em alguns momentos na nossa vida. Uau. Fantástico, Jamile. Olha, fantástico mesmo. Acho que hoje eu aprendi ainda mais, viu? Diz que cada um que chega deixa um pouco de si, leva um pouco da gente, né? Mas olha, foi fantástico. Eu queria te agradecer, assim, imensamente. Obrigada a você, por essa Deise. noite, assim, tão edificante. Né? De tanto conhecimento, de uma expansão, eu diria, da consciência, né? Porque primeiro a gente precisa ouvir, primeiro a gente precisa saber que existe, para depois a gente buscar, não, existe esse caminho e eu vou buscar esse caminho. Eu convido vocês a procurarem Jamile, gente, vocês puderam ver, um profissional incrível. Muito obrigada, Jamile. Obrigada a você. Espero tê-la aqui outras vezes. Com certeza, pode contar comigo. Muito obrigada, eu digo obrigada. Mesmo, tá? Toda conversa a gente aprende. E Muito, assim, né? Aprende muito com você. Eu sempre, aliás, toda vez que a gente se encontra, tanto a tua energia quanto todo o conhecimento que obrigada. você tem é fantástico, só vem agregar. Então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada mesmo, viu? Que isso possa se multiplicar na sua vida, viu? Que Deus possa te abençoar cada vez mais e poderosamente. Amém. E a todos vocês que estão nos ouvindo também, viu? Até a próxima, com coisas ainda para sermos mais felizes. Muito obrigada.